Shalom, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dai Uma Voz. Hoje vou falar sobre o noivado judaico e o casamento na Torá. E falando sobre Kiddushi e Nissuim, são palavras hebraicas. Eu vou falar tudo hoje, mas vamos iniciar falando o que eu quero passar nessa mensagem. Mas antes de a gente começar esse estudo, eu quero fazer uma observação muito importante do que eu vou falar nesse vídeo. Nesse nível, a gente vai avaliar 3 níveis de compreensão. Primeiro, veremos o contexto histórico e cultural do casamento judaico, conforme encontramos na Torá, na Minar, na tradição rabínica. Segundo, veremos o que os rabinos ensinam sobre Kiddushi e Nissuim e o significado da aliança. Terceiro, faremos uma aplicação espiritual e uma interpretação teológica, baseados em paralelos em costumes judaicos e os contextos bíblicos. Ela não significa que a Miná ou a Torá afirme diretamente essa interpretação. Com isso, vamos mergulhar nesse estudo profundo e que vai falar com você muito sobre como Deus ele nos prepara até a sua volta. Algo muito importante que eu vou trazer nesse vídeo. Hoje vamos entender um dos temas mais profundos da cultura judaica. Por que a Torá trata a fidelidade da noiva com tanta seriedade? O que é Kiddushi e Nissuim? E como isso revela a aliança entre Deus e o seu povo? Agora vamos para o significado de Kiddushi. Você sabe, esse nome é uma coisa que eu observei no livro que eu estava lendo. E eu quero trazer para vocês porque eu achei tão interessante e profundo que vocês vão gostar desse assunto. E aqui diz bem assim, a palavra Kiddushim vem da raiz hebraica, kadosh, que significa separado, consagrado e santo. A gente já vê que a palavra tem a ver com santidade, se separar, separado. No judaísmo, o casamento acontecia em 2 etapas. A primeira era Kiddushim, e também chamado de Erushim. Nesse momento, o casal ele era unido legalmente, assim como a gente conhece as leis. A mulher era consagrada ao marido. Eles ainda não moravam juntos. E eu falar sobre esse vídeo vai ser algo muito bom para vocês, porque é o que me chamou a atenção na parte aonde o porquê o noivado, que eles chamavam disso, de noivado, que era o Kiddushim, era tão mais sério. Aí eu fui entender que ele fala sobre algo que eles já eram casados legalmente, só que eles não moravam juntos. Isso me chamou mais atenção. Ou seja, não era um noivado como conhecemos hoje. Pela lei, eles já estavam ligados por uma aliança. Só que eles não moravam juntos. Interessante, né, gente? Então você vai descobrir o porquê. Aí vem as perguntas, o porquê, o que faltava? Faltava a segunda etapa, que era o Nissuim, que já era realmente de eles morarem juntos. Nessa fase, o noivo ia buscar a noiva. Ele conduzia para a casa dele. Começava a vida comum. E o casamento era consumado. A aliança ela já existia desde o Kiddushim. O Nissuim completava essa união. E vocês lembram da passagem de Maria, aonde ela já estava naquele tempo, no Kiddushim? Naquele tempo, eles faziam essa parte, do Kiddushim, e ela já estava legalmente casada com ele, só que teria um período até o noivo se preparar para buscar ela. Então, eles não tinham consumado, mas legalmente ela já era esposa de José. E quanto tempo durava? Segundo a preservação na Miná, normalmente havia cerca de 12 meses até ele se preparar. Entre o Kiddushim e o Nissuim. Nesse período, a noiva preparava o enxoval. O noivo, ele preparava a casa. E ambos permaneciam fiéis à aliança. E aqui diz bem assim,
Na cultura judaica, antigamente, depois do Kiddushim, o noivo voltava para a casa do seu pai, preparar um lugar onde a casa viveria. Isso demonstrava que ele estava assumindo a responsabilidade de prover o lar, sustentar sua esposa, oferecer segurança e estabilidade para a nova família. Agora vamos para o ensinamento rabínico, o que eles dizem. Eles dizem assim: os sábios dizem que um homem não deveria iniciar uma vida em comum sem antes estar preparado para cuidar da esposa. O amor verdadeiro vinha acompanhado de responsabilidade. A casa era mais do que um edifício. Ela representava compromisso, proteção, paz, shalom, a paz no lar, o lugar onde a presença de Deus, a Shekinah, pudesse habitar. Por que a infidelidade era tão grave? A gente já vê que ela já era casada pela lei, porque a mulher já era considerada esposa pela lei, mesmo sem morar com o marido. Ela já havia sido separada para ele, por isso a Torá considera a infidelidade nesse período como adultério. A mensagem espiritual é clara. Deus valoriza a fidelidade à aliança, desde o momento em que ela era estabelecida. Agora vamos para o paralelo entre Yeshua, a parte que me chamou mais atenção ainda, que fala sobre nós hoje. Quando Yeshua diz em João 14, vou preparar-vos um lugar, voltarei para vos receber. O que os rabinos dizem? Muitos estudiosos entendem que ele utiliza a linguagem do casamento judaico. Assim como o noivo prepara uma casa. Depois volta para buscar a sua noiva. Yeshua promete preparar um lugar para o seu retorno ao seu povo e retornar para recebê-lo. E agora vamos para um detalhe muito interessante que eu quero ler para vocês. Na tradição judaica, havia um costume segundo ao qual o noivo só ia buscar a noiva quando tudo estivesse pronto. Em algumas tradições dizia que a decisão final era confirmada pelo pai da família, que verificava se a casa estava preparada. Esse costume é frequentemente usado como uma ilustração por mestre messiânico, embora não exista um mandamento implícito na Torá dizendo que somente o pai sabia o dia e a hora. O casamento judaico não começava apenas quando o casal começava a morar junto. Ele começava como uma aliança. E hoje, essa passagem me faz lembrar, assim como Yeshua falou, que ele ia preparar um lugar e ia voltar. Hoje, eu e você, a igreja, a sua noiva, a gente já está no tempo de Kiddushim. É a minha visão, gente. O que eu vejo é que a gente está nesse tempo, a gente já é realmente casado com Yeshua. Agora falta o tempo onde ele vai vir nos buscar, preparar esse lugar onde a gente vai estar com o Eterno para sempre. Mas a gente sabe que tem um processo a acontecer, tem um tempo de espera, onde ele está preparando a casa e a noiva, ela está se santificando, ela está se separando. E isso me fez refletir o hoje. Você está sendo essa noiva que está se separando para o seu noivo? Ou você, ou eu, estamos não sendo uma noiva de fidelidade? Estamos amando outros amores, outros deuses. Estamos sendo fiel ao nosso noivo que vai vir para nos buscar? Deus, ele nos fala sobre a gente se santificar, obedecer a sua palavra. Diariamente, ele nos fala isso, de a gente se separar, de se santificar, de queimar todos os outros amores. Porque a gente só tem que ser dele. E isso é uma coisa que me fez pensar de a gente ver como a gente está agindo hoje como a noiva Kiddushim, que é separada, que se santifica, que leva a sério essa aliança. Depois que a gente aceita Jesus, a gente se torna uma noiva Kiddushim. Essa é a minha visão, que a gente precisa estar separado. Isso que eu falei desde o início, que Kiddushim significa separação, você se separa e hoje a gente está separado e aí a gente precisa analisar as nossas atitudes.
Se a gente está se preparando o enxoval, preparando as vestes fala de santidade do nosso corpo, se preparar para o grande dia, enquanto ele vai voltar para nos buscar. E isso é algo muito lindo, só que a gente precisa levar a sério esse tempo onde a gente está se preparando, onde a gente está no tempo de noiva que é do Xi, se santificando, buscando ao Senhor e não deixando que outro te roube do seu noivo, porque isso é algo muito sério. Era como um adultério, igual naquele tempo. E hoje, se a gente deixar que outro entre em nosso coração, isso é um pecado que a gente está fazendo, se separando de Deus, do nosso Senhor, para amar outros, que somente é Ele o único. Então que a gente avalie hoje as nossas atitudes. E essa verdade nos ensina que Deus também deseja que sejamos fiéis à aliança que temos com Ele, que essa reflexão fortaleça a sua caminhada com Ele e aprofunde o seu amor pela sua palavra na raiz hebraica. Shalom, se esse estudo te edificou, falou com você, deixe nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você conheça. Se inscreva no canal Dai Uma Voz. Que o Senhor te abençoe. Shalom.